Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, position e swing trade. Eu quero aproveitar também para agradecer aos inscritos e aos novos inscritos. Continue divulgando o nosso canal. E se você está chegando agora, já deixe seu like, se inscreve e ative o sininho para receber as nossas notificações. Então, roda a vinheta e já voltamos com o vídeo. Como sempre, lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem finalidade unicamente de caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. E hoje é a nossa série e o mercado. O Trend Topics que te deixa a par dos assuntos que devem movimentar o mundo das ações durante a semana. E como sempre nós temos perspectivas para o Ibov e índices futuros, apresentação de resultados, pagamentos de juros e dividendos programados para a semana, fatores externos ao mercado que podem impactar no mercado financeiro nos próximos dias. E para começar, como sempre, as perspectivas do Ibov e índice futuro. Bom, e olhando para o gráfico, mais uma vez, o que nós temos? E antes, só lembrando rapidamente que desde que o Ibov bateu naquela região dos 120 mil pontos, e inclusive rompeu a máxima histórica chegando aos 125 mil pontos, eu vinha comentando que eu não acreditava, né, que ele conseguisse se manter dentro dessa faixa de pontuação, de valores, né, e que eu acreditava numa correção, tanto que por várias vezes eu falei que eu tinha as últimas compras, vamos dizer, que eu tinha feito, tinha sido naquele retorno, né, a região dos 93 mil pontos, que está aqui, né, bem marcada por sinal, 93, 94 mil pontos. Fiz alguma correção de algumas posições quando bateu aqui a casa dos 101, 102 mil pontos. Corrigi algumas coisas que eu achei que valiam a pena arriscar um pouquinho mais, e dali em diante não fiz mais correção nenhuma, nem comprei mais papel nenhum, continuei apenas com o que já estava na carteira. E o mercado foi, né, 101, 102, rompeu o topo dos 105, pegou, vamos dizer assim, a reta, né, no mês de novembro, dezembro, janeiro, batendo os 120, né, retornando ao topo histórico e rompendo e chegando aos 125 mil pontos. E dali por várias vezes eu falei que apesar do gráfico não me mostrar nada que identificasse uma reversão, até porque havia uma entrada de capital estrangeiro muito forte, como ainda continua inclusive, mas eu vi uma série de cenários como questões políticas, questões econômicas, entre outras coisas mais, que eu achava que tinham que ser ajustadas antes, na realidade, do Ibov continuar progredindo como alguns imaginavam e já falavam inclusive em 130 mil pontos, alguns falavam inclusive em 150 mil pontos, né? Mas como se diz, cada um com cada um, né? Cada um na sua. E aqui o que eu passo como sempre, a minha visão, é o que eu vejo no gráfico e, vamos dizer assim, o que eu considero de interessante como risco-retorno. E o que aconteceu depois de 125 mil pontos? O Ibov pegou uma sequência de correções, na qual nós já vamos, para todos os efeitos, né, para a terceira semana de correção. Fechamos na sexta-feira na casa dos 105.067, né, com uma queda na semana
de 1,97% e uma queda diária de 3,21%. Lembrando que na quinta-feira tivemos uma alta expressiva, né? Tivemos um candle, vamos dizer assim, razoavelmente bonito na quinta-feira. E na sexta-feira, para todo efeito, ele devolveu todo o movimento. Estamos na terceira semana. Eu, sinceridade, ainda vejo possibilidade de corrigir um pouco mais, tá? Até porque a média móvel de 72 ainda está passando aqui embaixo, ó, no semanal. Aqui na casa dos 110 mil pontos. No diário, a mesma média, para todos os efeitos, ela já foi perdida, né? Ali naquela casa dos 118 mil pontos, mas eu particularmente acho o gráfico diário para isso muito complicado. Porém, até onde eu acredito que poderia ir essa nossa correção? Bom, eu acredito nessa correção provavelmente voltando a uma possibilidade de retornar aqui na casa dos 110 mil pontos, tá? Porém, esquecendo o gráfico e olhando um pouco para os indicadores, o que nós temos? Nós temos, dentro do volume financeiro, um volume financeiro nos últimos dias bem forte, tanto nos dias de venda quanto na quinta-feira, que foi o dia que teve uma compra muito acentuada, que inclusive os dois valores foram muito parecidos, né? Na quinta-feira nós tivemos um valor de 26 bilhões e na sexta-feira também na casa dos 26. Olhando o ABV, ele perdeu a média há muito tempo, a média está apontando para baixo para todos os efeitos, rasgou para baixo. Não vejo ainda como estando num ponto importante, por quê? Onde eu vejo sendo um ponto importante é aqui, ó. Então, ainda teria possibilidade de corrigir um pouco mais. E até onde viria essa correção, como eu falei, até que mais ou menos nos 110 mil pontos, ou até aqui na média móvel de 72, né? Que é aqui na casa dos 112 mil pontos. Ou seja, um ponto de repente seria interessante para procurar um papel que tivesse bem descontado para iniciar uma posição, de repente, ou então ou até para aumentar uma posição, seria aqui entre os 110 e os 112 mil pontos. Porém, no momento, o Ibov não mostrou nenhum sinal, né, bem evidente de retorno. Até porque durante essa semana nós temos alguns eventos, provavelmente na segunda-feira agora, com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, e que o mercado com certeza vai estar olhando para isso. Inclusive eu falei um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Olhando aqui no gráfico de linhas, a gente tem a mesma situação. A gente tem um topo para todos os efeitos aqui na casa dos 110 mil pontos. Olhando o estocástico no diário, ele está próximo naquele mesmo ponto de repique de sobrevenda. Olhando ele no semanal, ainda está bem longe, ou seja, um ponto médio para retorno seria mais ou menos por aqui e daria novamente aquela área ali dos 110, 112 mil pontos. Alguns falam numa correção mais forte até aquele topo rompido, né? Aqui na casa dos 105 mil pontos, né? Não vou dizer que seja impossível, mas seria uma correção bem mais forte. E eu acredito inclusive que a situação não está mais complicada pelo volume financeiro negociado, que está sendo bem alto. Então, para a semana, para todos os efeitos, a meu ver pelo menos, né, só devemos ver algum tipo de movimentação mais forte ou algo mais consistente no Ibovespa a partir de terça-feira. Ou de repente, eu não sei, eu não olhei no calendário qual vai ser o horário da eleição, né, dos presidentes da Câmara e do Senado. Pode ser que a partir daí já se tenha, até porque a gente sabe que
a agenda de reformas e de uma série, vamos dizer assim, de votações importantes que estão paradas, né, na Câmara e no Senado dependem diretamente do resultado dessas eleições. Mas, para mim, é onde eu enxergo alguma possibilidade, retornando aqui na casa dos 110 mil pontos, retornando para cá dá para procurar inclusive alguns papéis que estejam interessantes, né? E daí em diante montar uma posição ou de repente dar uma reforçada nas posições mediante ao caixa, né? Sempre lembrando que tem que se ter sempre uma reserva em especial, de olho nas possíveis oportunidades que o mercado nos oferece de vez em quando. Olhando para o dólar, deixa eu puxar primeiro pelo gráfico diário. O que nós temos? Mesma situação, o dólar ainda naquela média, né, ali do 5.500. Eu só vejo que ele possa pegar propriamente força, né, e de repente a gente vinha buscar de novo ali aquela casa dos 5,70, 5,80. Se ele conseguir romper esse patamar aqui, ó, dos 5.520, né, vamos colocar assim, aos 5.550 aproximado, que seria essa região aqui, né, que é um ponto bem importante, que é uma região que normalmente ele sempre teve batendo e retornando das últimas vezes, né? Uma região assim, de resistência importante, como também nós temos a região de suporte importante para o dólar, né? Aqui nessa região de 5.130. A meu ver, o que tem feito o dólar se manter nessas posições, até porque ele tem meio que desrespeitado um pouco o movimento dos DIs. Tem que lembrar também que, para todos os efeitos, na sexta-feira foi mudança de vencimento, então teve rolagem também, né? Normalmente é comum haver uma forçação de barra no preço para manter ele alto. Não foi justificado, vamos dizer assim, pela curva de juros, até porque os DIs, tanto o F23 quanto o F25 quanto o F27, recuaram um pouco, né? Não recuaram muito, mas recuaram um pouco na sexta-feira. Olhando para o semanal do dólar, a gente vê que ele, para todos os efeitos, fechou no mesmo nível da semana anterior. Aqui, ó. Mantendo, por enquanto, né, a tendência de alta. Mas, como eu falei, ele está numa região bem importante. Normalmente é uma região de resistência bem forte. E da mesma forma, o dólar é considerado, de certa forma, reserva de valor para muita gente. Então, como tem havido uma estabilidade muito forte no mercado, há uma procura também muito grande, não só no Brasil quanto nos outros países, né, em geral, pelo dólar. Assim como também um outro ativo muito considerado como reserva de valor, vamos dizer assim, quando o mercado está bem estável ou quando há uma possibilidade de reviravolta muito grande, também o ouro. E o ouro tem se mostrado bem resiliente também nessas condições e tem mantido o valor bem próximo daquela casa ali do $1.900, né? Teve caído um pouquinho, mas atualmente está se mantendo bem naquele valor ali. E normalmente é até uma outra razão para ficar de olho, né? Que normalmente quando os grandes investidores enxergam ou vislumbram para frente um motivo muito forte, né, ou uma volatilidade muito forte, vamos dizer, de tendência de mercado, ou uma insegurança muito grande, é costume que o ouro também evolua junto, né?
porque normalmente é considerado uma reserva também como valor de mercado, assim como o dólar. Olhando para os gráficos, vamos puxar o diário para ficar melhor. Engraçado, deu um bug aqui, ó. Tanto os volumes de compra como de venda têm sido bem dentro da média, né? Sem grandes variações. Olhando no diário para o ajuste, para todos os efeitos, pelo MACD ele continua em alta. Olhando o nosso amigo estocástico, ainda tem espaço para ele crescer, que a região de sobrecompra do dólar estaria mais ou menos por aqui. Então ainda tem para onde evoluir para todos os efeitos, que seria isso, daria mais ou menos aquela região ali dos 5,50 mais ou menos, né? Olhando o ABV, continua forte, sem nenhuma divergência também, mantém a tendência de alta, pelo menos no curto prazo. E no gráfico de linhas, a mesma coisa. Então, por enquanto, olhando para o gráfico e olhando para os indicadores, não há uma tendência de que o dólar possa vir a voltar a ser negociado naquela casa ali dos 5,15, 5,10, pelo menos no curtíssimo prazo. É claro que, como a gente diz, mercado é mercado. A gente tem como imaginar, não tem como adivinhar. Se tivesse como adivinhar, era muito bom. Mas infelizmente não dá. Bom, saindo do gráfico e voltando agora para a apresentação e divulgação de resultados, nós temos já confirmados durante essa semana o Itaú, com demonstrações financeiras anuais completas no dia 1/2, ou seja, amanhã, mais exatamente hoje, né? Estou gravando esse vídeo de madrugada. E o Bradesco, com demonstrações financeiras anuais no dia 3/2 e Assembleia Geral Ordinária do Bradesco no dia 5/2. Eu tô gravando esse vídeo mais tarde, gente, porque eu tô com um problema muito sério de barulho aqui próximo. E por mais que eu tente abafar e isolar, não tá dando pra conseguir segurar, né? E tem atrapalhado muito mesmo. Então eu tô sendo obrigado, para todos os efeitos, a só gravar o vídeo depois que a confusão acaba, tá? Queria pedir desculpa pra vocês por causa disso. E olhando as empresas que pagam dividendos de juros sobre capital próprio na semana, nós temos a Cielo pagando dividendos da ordem de 0,0055 centavos para suas ações de ticket CIEL3. A Cielo está com dividend yield de 1,36% nos últimos 12 meses. A data de comunicação será hoje, propriamente, no dia 1/2 de 2021, e a data de pagamento será no dia 17/2 de 2021. Nós temos também a Localiza, a Rente 3, pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,0849 centavos para suas ações de ticket Rente 3, que estão com dividend yield de 0,54% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 15/12 de 2020 e a data de pagamento será no dia 5/2 agora de 2021. Temos também o Santander, pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,1784 centavos para suas ações de ticket SAMB11, que estão com dividend yield de 2,27% nos últimos 12 meses. A data de comunicação será no dia 8, foi na realidade, né? No dia 8/1 de 2021, e a data de pagamento será agora no dia 1/2 de 2021. Ela também estará pagando
juros sobre capital próprio da ordem de 0,0850 centavos para suas ações de ticket SAMB 3, que estão com dividend yield de 2,24% nos últimos 12 meses, também com data de comunicação feita no dia 8/1 de 2021 e data de pagamento no dia 1/2 de 2021 também. Ela também estará pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,0935 centavos para suas ações de ticket SAMB 4, que estão com dividend yield de 2,30% nos últimos 12 meses. A data de comunicação também foi no dia 8/1 de 2021 e a data de pagamento também será no dia 1/2 de 2021. Temos também o Bradesco pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,0172 centavos para suas ações de ticket BBDC3, que estão com dividend yield de 2,97% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 4/1 de 2021 e a data de pagamento será hoje, no dia 1/2 de 2020. Ela também estará pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,0190 centavos para suas ações de ticket BBDC4, que estão com dividend yield de 2,86% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 4/1 de 2021 e a data de pagamento será no dia 1/2 de 2020. Nós teremos também o Itaú pagando dividendos da ordem de 0,0150 centavos para suas ações de ticket YouTube 3, que estão com dividend yield de 5,24% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 30/12 de 2020 e a data de pagamento será hoje, no dia 1/2 de 2021. O Itaú também estará pagando dividendos da ordem de 0,0150 centavos para suas ações de ticket YouTube 4, que estão com dividend yield de 4,78% nos últimos 12 meses, também com data de comunicação no dia 30/12 de 2020 e data de pagamento também no dia 1/2 de 2021. Temos também o Banestes pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,0095 centavos para suas ações de ticket BES3, que estão com dividend yield de... Aqui está errado. Bom, fiz uma correção rápida aqui. Esqueci de salvar a alteração, né? O ticket BES3 estão com dividend yield de 4,08% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 5/1 de 2021 e a data de pagamento dia 29/1 de 2021. O Banestes também estará pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,0095 centavos para suas ações de ticket BES4, que estão com dividend yield de 3,47% nos últimos 12 meses e data de comunicação no dia 5/1 de 2021 e data de pagamento no dia 29/1 de 2021. Temos também o Bradesco pagando mais uma vez juros sobre capital próprio da ordem de 0,0172 centavos para suas ações de ticket BBDC3, que estão com dividend yield de 4,49% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 1/2 de 2021, ou será, né, propriamente, e a data de pagamento será no dia 3/1 de 2021. O Bradesco também estará pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,0190 centavos para suas ações de ticket BBDC4, que estão com dividend yield de 3,82% nos últimos 12 meses, também com data de comunicação agora, nessa segunda-feira, no dia 1/2 de 2021, e data de pagamento no dia 3/1 de 2021. 3/1? Não, tá errado isso também. Bom, na realidade o que aconteceu foi que o campo data estava configurado em formato americano. Mas, vamos lá. Nós temos também a Eletrobras pagando dividendos da ordem de R$ 1,4351 centavos para suas ações de ticket ELET3, que estão com dividend yield de 5,67% nos últimos 12 meses. A data de comunicação será propriamente, né, no dia 3/2 de 2021 e a data de pagamento no dia 19/2 de 2021. Ela também estará pagando dividendos da ordem de R$ 2,0765 centavos para suas ações de ticket ELET5,
que estão com dividend yield de 5% nos últimos 12 meses. A data de comunicação também será no dia 3/2/2021 e a data de pagamento também será no dia 19/2/2021. Ela também estará pagando dividendos da ordem de R$ 1,5786 para suas ações de ticket ELET6, que estão com dividend yield de 6,22% nos últimos 12 meses, com data de comunicação também no dia 3/2/2021 e data de pagamento também no dia 19/2/2021. E só mais uma vez lembrando, se você está vendo esses dividendos de Eletrobras com um valor razoavelmente, vamos dizer, alto, e está pensando em adquirir as ações da Petrobras é ótimo, a Eletrobras, pensando unicamente em receber esses dividendos, né? Principalmente se você é iniciante na Bolsa de Valores, eu não considero uma ação saudável, né? Não a ação propriamente Eletrobras, mas a ação de você comprar a ação unicamente para receber esses dividendos, até porque esse valor vai ser descontado do valor inicial da ação após a Datacom, né? E se você não entende exatamente o que eu estou falando, como eu disse mais uma vez, se você está iniciando na bolsa agora em renda variável, eu vou deixar um card aqui em cima explicando um pouquinho mais para você sobre dividendos, juros de capital próprio, o que acontece com a ação após o pagamento, né, dessa remuneração ao acionista. Bom, de olho nas notícias, Ibov fecha mais uma semana em queda e recua 1,97 na semana, pela terceira semana consecutiva, acumulando perda de mais de 3,3% só em janeiro, ou seja, em janeiro pode-se dizer que uma boa parte da alta de dezembro ele já devolveu. A entrada de capital estrangeiro já soma mais de 23 milhões no primeiro mês de 2021, ou seja, continuamos com uma boa entrada de capital estrangeiro. E se nós olharmos, por exemplo, só o valor que entrou de capital até o final agora, né, do mês de janeiro, já é mais do que todo o valor do ano inteiro de 2020, tirando, é claro, as variações de saída de capital, entrada, mas já estamos com um positivo bem maior do que o resultado de 2020 e esperamos, na realidade, que isso continue, né? Bom, como eu disse, semana decisiva e tudo indica que o mercado estará de olho no resultado das eleições do presidente da Câmara e do Senado, eu não coloquei aqui, né? Que definirá o rumo da agenda do governo nos próximos 2 anos. Durante essa semana, os DAIs deram uma trégua, né, para todos os efeitos, principalmente na sexta-feira, né, sendo o DAI 23 negociado a 4,83%, recuando 6,85% em relação à semana anterior, e o F25 a 6,32%, recuando 6,92% em relação também à semana anterior. O dólar fechou a 5,46, bem 0 a 0, né, em relação à semana anterior também, com desvalorização de 0,15 na semana, né. Para todos os efeitos, essa semana foi uma semana complicada, que era semana de final de mês e também rolagem de posição de dólar. Normalmente o pessoal costuma puxar, né, o dólar um pouquinho para cima. Deixa eu voltar que passou direto. Aqui algumas notícias sobre criptomoeda que eu sempre tenho trazido, né? E inclusive algumas para quem tem cripto na carteira, ficar bem atento a algumas questões, alguns movimentos, principalmente na Europa, né? Investidores de Bitcoin podem perder tudo, alerta Banco Central Europeu, não sou eu que estou falando, tá? Essa notícia estava lá no site da Bloomberg, né? Foi notícia do dia 29, tá aí, notícia na íntegra. Quem quiser olhar, só digitar lá no site da Bloomberg, que consegue achar essa notícia. E a Índia pode banir Bitcoin e criar criptomoeda estatal, né? O governo indiano, ele está com um projeto, né, de criar sua própria criptomoeda, né? Ou seja, alguns movimentos que já vêm acontecendo há algum tempo. E aqui no Brasil existe inclusive um projeto, eu não estou lembrado exatamente o nome dele, que tramita, né, na Câmara no momento, que regulamenta, né, o uso de moeda digital, né? Porém, esse projeto, como sempre, está parado lá aguardando a boa vontade dos nossos parlamentares, né? E
XRP salta 31% com o retorno de confiança aos investidores. Eu sempre fico com o pé muito atrás, até porque a XRP está passando por uma série de problemas, ligados aos órgãos reguladores, vamos dizer assim, em vários países, então é algo para ficar muito de olho, tá? Embaixo eu coloquei, no momento, né, o índice das principais criptomoedas, que agora há pouquinho nós tínhamos o Bitcoin com valorização de 2,28%, o Ethereum com desvalorização de 7,64%, o Tether com desvalorização de 0,064% e o Ripple, né, com a valorização de nada mais, nada menos do que mais de 75% nos últimos 7 dias e 18% somente nas últimas 24 horas. Né? Então, tem que ficar muito ligado nesses movimentos muito fortes. De olho nas notícias, Dow Jones abriu a semana nos 39.900, fechando com a desvalorização de 2,91% na semana, mostrando que a resistência dos 31K, né, é mais forte do que muitos imaginavam. Já o S&P 500 com desvalorização de 3,61% também na semana. Alguns analistas e algumas mídias internacionais têm falado principalmente que as medidas do governo americano não têm animado muito o mercado e ele tem que se mantido bem cético, né, aos movimentos do governo, pelo menos inicialmente. E para fechar, dá uma olhada rápida aqui no gráfico de alguns indicadores internacionais, começando pelo EWZ, né, que é um índice de ETF das ações brasileiras negociadas na Bolsa Americana, que mais uma vez pesando, né? Porém ainda acima daquela região do topo rompido anterior, né? Que é uma região bem importante. Ou seja, ela está se mantendo para todos os efeitos, ainda não cancelou por 100%, né, a tendência de alta. Na minha concepção, essa tendência de alta ela só vai ser perdida na realidade, né, no momento que o nosso amigo aí, o EWZ, ele perder essa região aqui, que está entre 33,70, vamos colocar assim, e 32,93, né? Aí pode haver uma correção mais forte. Essa região aqui equivale aproximadamente, olhando lá para o gráfico do Ibov, né, aquela região ali entre 112 a 110 mil pontos, e essa correção mais forte aqui seria equivalente àquela região, né, entre os 105 a 102 mil pontos, tá? Então ficar de olho para ver como é que está o andamento disso. Por enquanto alguma bolsa lá fora fechada ainda, né? Olhando para o índice do dólar, a gente vê que há uma divergência entre o índice do dólar lá fora e a atuada do dólar aqui no Brasil, mostrando que o movimento que está acontecendo no dólar, que aconteceu no dólar principalmente nos últimos dias no Brasil, não é um movimento global para todos os efeitos, né? Há inclusive uma tendência, né, a uma consolidação no momento. O mercado no momento está aberto e o dólar está sendo negociado a uma quedazinha básica de 0,07%, né? O índice está sendo negociado a 90 dólares e 523, não, 90.523,25, né? Olhando o índice dos emergentes, continua também na mesma situação da nossa bolsa, né, fazendo no momento o pullback. Aqui nós temos aqui o último topo rompido, que seria propriamente aquela região que a gente já viu, né, equivalente, se segurando por enquanto. A mesma situação, ou seja,
Ao contrário, né, do Brasil, pelo menos o índice geral, ele vem conseguindo se manter e inclusive teve um resultado muito bom na sexta-feira. E hoje, para todos os efeitos, ele está com uma alta de 1,50%. Depois de abrir em queda na realidade, fazer uma correção bem forte, inclusive, né? Futuro do petróleo, numa região de consolidação para todos os efeitos, bem forte. Porém, ainda tem espaço para andar, né? Lembrando que ela tem espaço para andar até a casa mais ou menos de 70 dólares, né? Na realidade. E principalmente agora com a aparente proibição, né, nos Estados Unidos da perfuração de novos poços de petróleo, pode ser que isso estimule, né, uma alta do valor do barril, pelo menos no curto prazo. Bom, a soja, depois de fazer uma correção forte para todos os efeitos, né, voltou, parece que vai ficar numa região de consolidação, pelo menos no curtíssimo prazo, não apresenta uma tendência maior de baixa, né, parece que já se segurou no valor, voltou a ser negociada. Uma média acima do fundo, bem acima do fundo anterior, na realidade. Eu não sei se essa queda foi por alguma razão de entre safra, até porque eu não conheço muito, né, os contratos, vamos dizer assim, e os vencimentos na realidade desse tipo de commodity. O VIX, né, que é o índice de volatilidade do S&P 500, está bem alto, com o mercado aberto já na realidade, com alta de 6,55%, né? Isso significa que há uma possibilidade de grande volatilidade no mercado durante o dia. S&P 500 em baixa no momento, sendo negociado com queda de 1,96, lembrando que lá fora o pré-market na realidade, né, ou aftermarket, eu acho que é pré-market hoje, já está oficialmente valendo e aberto, abrindo em queda por enquanto. E até para dar uma finalizada, vamos ver como é que está o mercado nesse momento. São 1 hora e 29 minutos da manhã do dia 1/2 de 2021. Nós temos o S&P 500, né, sendo negociado a 3.717 pontos, com uma alta de 0,35. E vamos ver aqui o Dow Jones. O Dow Jones sendo negociado a 29.981, com uma alta também de 0,33%. Isso no mercado nesse exato momento, tá? O VIX, o índice de volatilidade, com uma alta de 9,53%, porém o mercado do VIX está fechado no momento. O índice do dólar com uma queda de 0,02%. E o Bitcoin futuro negociado a mais 4,62
10%. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as nossas notificações. E é claro, deixe seu like e compartilhe os nossos vídeos para que possamos cada vez estar trazendo mais conteúdo relevante para todos. E como sempre, um muito obrigado e bons investimentos.